Eu preciso de ti, como um servo que brama por água. Eu preciso. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Eu preciso. Não se afaste de mim, vê se ouve o meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de ti, tu és tudo pra mim, sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir a alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Oh, cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia os filhotinhos, mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Aleluia, glória a Deus. Eu acho esse louvor lindo. Ele é bem assim mesmo, né? Essa palavra é bem profunda, porque aqui o que está cantando, né? O que compôs a canção fala justamente, né? De que nós dependemos do Senhor, né? De que nós sem Deus é como um animal sedento, né? Aqui compara o cervo que brama pelas águas, né? Quando o cervo, né? Quando esses animais selvagens, os antílopes que estão nas florestas, ouvem o barulho das águas, elas correm na direção das águas, né? Sedentos e bramam, né? De alegria, de desespero, né? Dependendo da situação, de quanto tempo eles não veem água, né? Então, assim, correm na direção das águas, e assim a alma sedenta, né? Daquele que está longe de Cristo, ou daquele que tem sede do Senhor, como nós mesmos, né? Não necessariamente nós estamos longe do Senhor, mas nesse mundo árido, nesse mundo seco, nesse mundo de mortandade, nesse mundo mau, cheio de violência, a nossa alma brama, né? A nossa alma grita de sede, de justiça, do poder de Deus, do amor do Senhor, da justiça do Senhor, da esperança que nós temos em Cristo Jesus, que é o único caminho de salvação e vida eterna para as pessoas, porque esse mundo cada dia está pior. Então a nossa alma tem sede. Então quando ele fala eu preciso de ti como um servo que brama por água, eu preciso, uma necessidade, né, que a gente tem de estar na presença do Senhor. Eu preciso de ti como em terra seca e árida, essas terras, por exemplo, uma terra seca do deserto, no sertão do Brasil, já tá tão seca, né, tá partida, tá árida, que, né, a gente precisa de Deus, porque Deus é a água que sacia a nossa sede, é a água que refrigera a nossa alma, que nos dá esperança nesses dias tão maus, tão violentos que a gente tem, né, visto. Então, não se afaste de mim, né? Vê se ouve o meu grito. Quantas vezes, quantas noites nós, né, nos ajoelhamos, oramos, ou durante o dia meditamos na palavra do Senhor, nos lembramos de Deus, olhamos para o céu, sabemos que Deus é real, e nós gritamos, a nossa alma está gritando pela presença do Senhor, né, para que o Senhor esteja com a gente, porque nós somos dependentes dele. Nós dependemos de Deus para tudo, nós não podemos viver sem ele. Então a gente sabe que sem Deus a gente está incompleto. Então ele fala, completa-me como a água é para o rio, né? Então o rio vai baixando o nível da água, então Deus vem e completa, né? Assim mesmo é o crente, né?
tem que estar de contínuo nos pés do Senhor, para que Deus venha sempre completar, né, essa unção, essa frescura do Espírito Santo, encher tua lâmpada de azeite para que você continue sendo iluminada pela luz do Senhor. Né, reveste-me como faz com os lírios, ou seja, o Senhor cuida das plantas quanto mais dos seus filhos, né, o Senhor não nos deixará em vergonha, desnudo, né, espiritualmente falando. Faz-me sentir alegria, porque não somente Deus sabe que nesse mundo, e Ele mesmo disse, nós teremos aflições, mas o Senhor quer que a gente tenha essa alegria, o gozo do crente. Ninguém pode roubar, porque não é o mundo que dá. A nossa alegria não deve prover das coisas do mundo, nem da circunstância, porque senão a todo tempo nós vamos estar triste, lamentando, desanimado, a depressão vem e agarra, o desânimo, a ansiedade. Mas que a nossa alegria esteja no Senhor, porque se a nossa alegria verdadeira provém do Senhor, o mundo não pode roubar. Porque a alegria que vem do Senhor é permanente, ela não tem sombra de variação, ela é constante e ela é fiel. Independente das circunstâncias. Independente se você vê uma notícia má, claro, a gente se entristece. Mas esse gozo, essa esperança viva de que o nosso Senhor vive e reina e de que a justiça será feita, de que o Senhor foi para guardar, para preparar um lugar para nós, e mesmo assim Ele não nos deixou só, Ele enviou o seu Espírito Santo para que a gente pudesse ter essa alegria, essa certeza de que nós estamos na mão do Senhor, então que nada nem ninguém venha roubar essa alegria. E se a gente está triste por um período curto de tempo, faça oração, assim diz a palavra. E se está alegre, cante louvores. Amém? Então, toda essa letra, né, é muito linda. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, né? A gente vê, ou seja, só essa canção aqui é uma prédica, né, na realidade. Né? Como as aves cuidam dos seus filhotinhos, né? Como elas vão trazer a comida, elas preparam o ninho com uma agilidade, uma velocidade. Né, o outro dia, aqui na minha caixinha de correio, 2 dias já tinha o ninho preparado. Aí o carteiro vem e tira o ninho, né? Porque ele precisa colocar as cartas, né? No dia seguinte, o ninho já estava lá de novo feito. E incrível, numa velocidade e assim com uma destreza, né? Que você imagina um passarinho com um biquinho, com galinho por galinho, coisinha por coisinha, folhinha, faz um ninho tão rápido, daquele jeito, né? Aconchegante. Então, assim, né? Isso quem faz é Deus, né? Essa destreza, Deus cuida da natureza, né? Quanto mais de um filho seu, em Cristo Jesus. Né? Então a gente fala, essa canção fala, cuida de mim como as aves em seus ninhos. Você vê os pintinhos quando nascem, eles vão... né, as aves buscam a comidinha, eles ficam com o biquinho aberto esperando, né, o alimento. E a mãe vai lá, põe, né, na boquinha de cada um o alimento. Ou seja, quem faz essas coisas? Né, a gente vê e a gente tem que imediatamente, né, saber dar glória ao Senhor, porque quem faz tudo isso é Deus. Quem reveste o lírio dos campos, as rosas, né, as flores, toda a natureza perfeita, né, em cada detalhe, tudo isso. Então, tudo isso é a glória de Deus. Por isso que na palavra diz, né, que a glória de Deus cobre a terra. E muitas vezes a gente esquece, porque a gente só vê maldade, escuta coisas terríveis. A gente fala assim, meu Deus, mas como assim que a glória de Deus enche a terra, né? Com tanta maldade. Mas aí a gente, né, tem que pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente veja que a beleza, a magnificência do Senhor, a formosura da sua santidade e o seu poder infinito está por todas as partes. Que nós não estamos sozinhos, né? Basta olhar para o céu, para as árvores. Infelizmente, o mundo está... o homem com o coração duro, escolhendo o mal, mas nós somos chamados para ser luz nessa terra. Então que a nossa luz não venha apagar, que nós venhamos a pedir a Deus todos os dias que abra os nossos olhos, que em meio às trevas a gente possa ver a glória de Deus, que nós não perdamos a esperança, né, de que o nosso Senhor vive e reina para sempre. Então vamos lá, hoje o estudo bíblico está no livro de Êxodo, capítulo 20,
e fala sobre os 10 mandamentos. Amém? Então, a princípio, né, quando a gente fala, vamos falar sobre os 10 mandamentos, supostamente todo mundo já sabe. Mas a pergunta é, será que sabemos verdadeiramente? Né? E hoje, o Senhor pôs no meu coração ler esses versículos, né, que fala sobre os 10 mandamentos, mas também contar o sonho e a revelação que Ele me deu na noite passada, né? Eu sonhei que eu estava num lugar como se fosse numa festa, num coquetel, né? Num lugar que eu não sei onde que era, com algumas pessoas conhecidas, mas não sei quem eram também. E eu estava ali, conversando com alguém e escutei que um pouquinho adiante de mim tinha uma mulher bem bonita, loira, não sei quem era. E ela estava começando a chamar a atenção, porque ela estava explicando a algumas pessoas que estavam ao seu redor sobre como elevar o seu espírito. Eu não lembro exatamente quais eram as palavras dela, mas o que ela estava ensinando, a maneira que ela estava ensinando, chamou minha atenção. E quando eu olhei para ela, eu vi pelo Espírito que ela estava ensinando errado as pessoas, porque o que estava nela eram demônios. Ela estava falando sobre meditação, sobre elevar o espírito, sobre fazer certas coisas para que pudesse melhorar o espírito, qualquer coisa assim. Então, imediatamente o Espírito Santo chamou minha atenção. E quando eu escutei, né, essa mulher falando, e eu vi que as pessoas começavam a se aproximar dela para escutar o que ela estava falando. Então o Espírito Santo me fez ir até ela, né? E imediatamente me deu discernimento, né, do que estava nela, não é de Deus. E eu cheguei perto dela e comecei a falar: o sangue de Jesus tem poder, né? E naquilo ela foi andando para trás. E eu falava: o sangue de Jesus tem poder, né? Então ela começou a se calou, sentou, né? Tinha uma cadeira atrás, ela sentou. E eu comecei, né? Deus começou a me usar para predicar para ela. E eu falava: você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Deus enviou seu filho para te salvar porque Ele te ama, porque Ele tem propósito com você? Então comecei ali, não me lembro exatamente das palavras, mas eu comecei a predicar para essa moça. E ela se calou, ela não conseguia mais falar nada. De repente ela começou a manifestar, né, os demônios. Ela estava muda, mas o corpo dela começou a chacoalhar. Nisso ela já estava sentada, né, e eu no sonho, né? E eu orava por ela, e eu falava: Jesus te ama, Jesus derramou seu sangue por você, Jesus te chama hoje. E comecei a explicar para ela sobre... Eu fazia perguntas assim para ela, por exemplo, no sonho: você já mentiu alguma vez? Né? E ela falou sim. E aí eu buscava na minha memória exatamente sobre os 10 mandamentos, né? Como que nós, seres humanos, supostamente sabemos muito bem os mandamentos do Senhor, mas como todos nós somos pecadores, porque de uma forma ou de outra nós pecamos contra Deus, né? Porque a gente atribui pecado a coisas, né, grandiosas, como matar, roubar, assassinar e coisas do tipo. Mas tem coisas que a gente faz, né, que a gente não percebe que é pecado. E por causa desse pecado, sem Jesus Cristo, nós seremos condenados. Porque o salário do pecado é a morte. O que significa isso? Diante de um juiz, se você cometer uma infração, pela lei humana, vai haver uma punição para aquela infração que você cometeu, para aquele crime. No tribunal do Senhor, porque Ele é o juiz justo, quando nós todos estivermos diante do juiz justo, porque todos nós estaremos diante do juiz justo um dia, ninguém escapará, porque os mortos e os vivos serão julgados, todos passarão pelo tribunal do Senhor. Nesse dia, todas as suas ações, tudo que você falou, tudo que você fez, vai ser julgado.
E a sua sentença vai ser baseada no que você fez e falou. Só que em Cristo Jesus nós temos um advogado. Amém? Então, no sonho eu falava assim, eu explicava essas coisas pra ela. Eu falei, você já mentiu? Ela falou assim. Eu falei, você já desobedeceu seu pai e sua mãe? Ela falou, não. E eu buscava na minha mente, eu rebuscava os mandamentos do Senhor pra fazer essas perguntas pra ela. E foi aí que eu no sonho, se não fosse pelo Espírito Santo, eu não conseguia me lembrar quais outros mandamentos. Então foi um alerta pra mim mesmo, porque na hora a gente, né, Deus faz recordar. O Espírito Santo enche a tua boca para que você fale palavras que cheguem no coração da pessoa, mas para isso precisa você estudar. Porque você vai recordar aquilo que você nunca, né, que você não estudou. Então, resumindo, no sonho eu falei para ela, então, se no dia do teu juízo, se você entrar diante de Deus sem ter um advogado, que é Jesus Cristo, você será condenada à morte. Porque só pelo fato, digamos, eu não fiz mais nada, mas eu contei uma mentira, independente se foi uma mentirinha ou mentirona, só por causa disso você já pecou contra o Senhor. Então, sem o sangue de Jesus que cubra esses pecados, você será condenada à morte. Porque essa é a punição dos pecadores. A morte. Mas em Cristo Jesus, né, eu apelo pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo te limpa, ele cobre, o sangue de Jesus cobre os teus pecados. Então quando Deus, que é o juiz justo, olha para você, a sua infração já foi pagada. Porque ele foi moído naquela cruz do Calvário. Ele já pagou a tua fiança. Mas é necessário que você receba Jesus Cristo no seu coração e confesse publicamente que Ele é o teu único e suficiente Salvador. Amém? Então, no sonho eu predicava isso e eu falava para ela, se você faz isso, o Senhor te dirá, entra no gozo do teu Pai. Ou seja, você não será condenada. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já pagou pelos teus pecados. Amém? Mas sem Jesus, por menor que você pense que você tenha pecado, por menor que tenha sido o teu pecado no teu conceito, a tua punição é a morte. Porque Deus é um juiz justo. Amém? Então é importante que hoje a gente leia os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, Êxodo 20, capítulo 1. A palavra de Deus nós lemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Vamos digerindo isso aí parte por parte. Então aqui é quando Deus declara os seus mandamentos. O Senhor diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, quem te tirou do Egito, da terra da escravidão. O Egito nós sabemos que significa o mundo para nós, né? Porque aqui essa lei foi declarada ao povo de Israel, então, né, através de Moisés, Deus está lembrando a eles, né, de que Ele é o Deus de Israel e Israel somos nós, né? Por causa do sacrifício do Senhor Jesus, espiritualmente falando, nós somos o povo de Deus. Então, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Não terá outros deuses além de mim. Nós sabemos muito disso, que a idolatria, né, o que a gente estava falando, aborrece ao Senhor, qualquer forma de idolatria. Né? Então, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha quantas imagens que as pessoas fazem, tantos de monstros do mar,
tanto de coisas na terra e também no céu. E é mandamento do Senhor não fazer imagens de nada, nem no céu, nem na terra e nem no mar. Mandamento. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. A quem? As imagens. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O que significa isso? Ah, você é pai ou é mãe e você infringe a lei do Senhor, você despreza a lei do Senhor? Então aqui o Senhor fala que castiga os seus filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Mãe, filho, neto, bisneto. 4 gerações, e tataraneto, né? 4 gerações, até 4 gerações castigadas por Deus por causa da tua desobediência. Então, não te prostrarás diante deles. Então, por isso que nós, né, temos que agradecer ainda mais ao Senhor que nos livrou da idolatria, da ignorância, porque nós estávamos baixo o castigo de Deus. Nós estávamos baixo o castigo de Deus por desprezar a sua lei. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, o castigo vai até 3 ou 4 gerações, de acordo com a palavra aqui, quando as pessoas desprezam as leis do Senhor. Mas olha quão bom é o Senhor, que a bondade dele, o favor do Senhor está sobre ti e até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se nós guardamos a palavra do Senhor, até 1000 gerações nossas serão abençoadas por Deus. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quantas pessoas usando o nome de Deus em vão? Falando que Deus falou e Deus não falou. Jurando no nome do Senhor, quando a gente vê várias vezes na Bíblia o Senhor fala, não jure nem pelo fio do seu cabelo, porque você não tem o controle se ele nasce preto ou branco. Não jure pelos céus, porque é o trono do Senhor, não jure pela terra, porque é o estrado do pé do Senhor, e não jure nem mesmo pela sua cabeça, porque você não tem o controle nem da cor que sai o fio do seu cabelo. Amém? Então, 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Né? O sábado aqui significa o dia de descanso, que as pessoas trabalham 6 dias e descansam o 7º dia. Né? Muita gente guarda o sábado ou o domingo, né? Porque começa a trabalhar na segunda-feira. Por que é importante a gente ter um dia de descanso? Porque Deus sabe que no meio da semana, não significa que a gente só vai orar no dia de descanso. Né? A gente tem que reservar todos os dias um tempo para estar com o Senhor, porque senão a gente não tem força, né? Principalmente nesses últimos dias. Mas é importante ter um dia com a família, um dia de descanso mental, um dia de estar na presença do Senhor, de junto com a família adorar a Deus. Amém? Por isso que o dia de descanso é tão importante. Porque uma pessoa sobrecarregada, cansada, não dá o culto racional a Deus como ele merece. Quando a gente está muito cansado, exausto, a gente não faz nada bem. Então Deus quer que a gente guarde um dia de repouso, um dia de descanso, um dia para Deus, um dia para tua família, um dia para tua casa. Até mesmo Deus descansou no 7º dia. Amém? Glória ao Senhor. Diz aqui,
No versículo 9, trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Ou seja, o Senhor está dando uma ordem específica de que é para que todos estejam sem trabalhar. Amém? Então é o mandamento do Senhor. Lógico que ao terminar aqui nós vamos resumir nos principais primeiro e segundo mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, assim mesmo como Jesus falou no Novo Testamento. Mas não significa que esses mandamentos que o Senhor deu para o povo de Deus em Israel através do seu servo Moisés estão abolidos, não. São mandamentos eternos. Então aqui nós continuamos vendo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. É um dia que nós temos que estar em família, santificando a Deus, adorando ao Senhor, descansando, pondo em ordem os nossos pensamentos, lendo a palavra do Senhor, estando em comunhão com os filhos, porque os mandamentos do Senhor é vida para nós. Não são regras impostas simplesmente porque Deus é um Deus severo e estrito, não. Porque Deus é um Deus de ordem. Olha como o mundo está por desobedecer às leis do Senhor. As pessoas, com tal de ganhar 50, 100 reais a mais, trabalham 7 dias na semana, trabalham de dia e de noite, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para os seus matrimônios. Depois a casa está de cabeça para baixo, a pessoa está turbada, cheia de ansiedade, depressão, cheia de pânico. Por quê? Porque não segue a ordem do Senhor. Se fizesse as coisas conforme a palavra de Deus, teria equilíbrio e sensatez, teria paz na sua casa, teria prosperidade. Isso é prosperidade, obediência a Deus. Quando você anda em obediência a Deus, você anda no centro da vontade de Deus, que é a vontade perfeita para tu e para minha vida. E nós somos felizes, nós somos saciados pela presença de Deus, porque Ele é a verdadeira alegria. Amém? Glória ao Senhor. Aí segue dizendo no 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha só quantos mandamentos a gente tem visto que tem sido quebrado. E aonde que a humanidade se está dirigindo? Olha o rumo que o mundo está tomando. E ainda são capazes de dizer que a palavra do Senhor é ultrapassada. As pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram as leis de Deus como se elas fossem velhas demais. E o homem se está autodestruindo. E destruindo uns aos outros. Amém? Honrar teu pai e tua mãe é um mandamento, não é um pedido de Deus, é um mandamento do Senhor. Para quê? A palavra é bem clara, ela mesma se explica. Olha aqui, a fim de que, com o intuito de que, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obviamente essa vida longa não é para que você esteja aqui sofrendo, torturado, não, tormentado, para que você tenha vida longa em paz com o Senhor. Para que os sonhos de Deus se realizem através de ti. 13, não matarás. Esse todo mundo sabe. Não adulterarás. Olha como o adultério tem aumentado. Sempre houve a maldade, sempre houve, mas as coisas estão explícitas. E logo, logo vão chamar de normal. Amém? E buscam justificativas, mas não se arrependem. Exatamente assim estava Sodoma e Gomorra. Mas aquele povo se arrependeu, assim mesmo. Estava Nínive, Nínive, Sodoma e Gomorra Deus destruiu, né? Mas assim mesmo estava Nínive. Jonás foi lá, predicou, eles se arrependeram. Mas olha como está o mundo hoje. Não matarás, não adulterarás, não furtarás.
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então a gente lembra muito bem, não amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente esquece a todo tempo que a gente põe 1000 coisas na frente do Senhor. Mais importante. Todo dia se levanta, diz que ama o Senhor, que Deus é prioridade, mas a primeira coisa que você pega é o celular. Ao invés de falar bom dia ao teu Deus. Então, a gente acha que Deus não vê essas coisas? Deus vê. Amém? E aí vem, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas, olha, a fofoca é um veneno que corrói pouco a pouco, é um dos piores pecados, quando você levanta falso testemunho, calúnia contra as pessoas, contra o teu irmão, dentro da própria igreja. Quando você fala uma coisa, aí fulano passa e o outro passa, você destrói o testemunho de alguém, você destrói a vida de uma pessoa com palavras, por não medir as tuas palavras. Amém? O Senhor fala que com a tua boca você pode dar vida ou pode matar. Quantas pessoas têm matado outras pessoas espiritualmente na fé por estar levantando falso testemunho, falando o que não é verdade, inventando coisa do outro por inveja ministerial, por inveja do que aquela pessoa tem, por inveja de como Deus usa aquela pessoa, ou porque a pessoa tem algo mais que a outra, materialmente falando, que Deus abençoou aquela pessoa e de repente ainda não chegou a tua bênção. Ou por simplesmente por ter inveja mesmo. Porque muitas pessoas, infelizmente, estão atadas, é um demônio. Levantando falso testemunho contra o teu próximo. É um mandamento de Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não e outra coisa, o falso testemunho é divisor. Quem levanta calúnia, quem levanta mentira contra o irmão, destrói famílias, destrói qualquer união. Porque a calúnia, o falso testemunho, é como um veneno que corrói pouco a pouco. Amém? Então, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, você não vai cobiçar nem a casa, nem a mulher do teu próximo, nem os seus servos, ou seja, as coisas que ela tem, naquela época eram servos, nem seu boi, seu jumento, nem suas coisas materiais, nem coisa alguma que lhe pertença. Porque se Deus abençoa aquela pessoa, com certeza vai abençoar você, você é filho de Deus. Amém? Então, todas essas coisas o Senhor deixou, né? E continuando, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha só, então, ali Deus estava dando os mandamentos e o monte estava relampeando porque ali estava a presença do Senhor. Tinha trovões, tinha relâmpagos, som de trombeta, porque diz que quando Deus fala o som de muitas águas, é som de trombeta, o monte estava fumegando e todo mundo estava tremendo de medo. E eles disseram assim: fala tu mesmo conosco e ouviremos, ou seja, que sejas tu, Moisés, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Então as pessoas se afastam de Deus. Você acha que Deus chamou Moisés e só queria falar com ele? Lógico que não. Cada um ali é criatura de Deus. Deus quer falar com todos, ter intimidades com todos, mas as pessoas não querem. Não querem. Amém? Isso não é privilégio de um ou dois. É que essas pessoas têm o coração disposto. Que todos nós venhamos a ter o coração disposto, porque Deus quer falar com a gente. Amém? Aleluia. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, hoje em dia, muitas igrejas permitem tudo, que tudo pode, que não sei o que, porque Deus quer que você se sinta bem, que vê o coração, que pode isso, que pode aquilo. Mas as igrejas, muitas delas, seus pastores, não estão ensinando o temor do Senhor. Porque quando você teme a Deus, você evita de pecar.
o temor do Senhor te freia de fazer coisas que aborrecem a Deus. Fala, não, isso não agrada ao Senhor. Eu não vou fazer. Só que por que as pessoas estão fazendo e acontecendo coisas abomináveis na presença de Deus? Porque já no coração dele não há temor. Eles não temem a Deus. Eles não conhecem a Deus. E muitos desses se dizem servos e servas de Deus. Estão nos púlpitos pregando, mas estão em adultério. Tudo isso é abominação na casa do Senhor e estão em cima do púlpito, um lugar santo onde está a presença do Senhor. Não tem temor no coração. E o Senhor, olha, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você teme a Deus, você teme pecar, infringir as leis do Senhor. E sabe para quem isso é bom? Para nós mesmos. Porque qual que é o salário da morte? Qual que é o pagamento do pecado? A morte. Deus não quer que a gente morra, por isso que Ele deixa os mandamentos para que a gente viva. Então, quando a gente teme, a gente evita de pecar e com isso nós estamos sendo livrados da morte. Que Deus quer que a gente viva. Espiritualmente falando, que a gente não seja pessoas que estão supostamente vivas na carne, mas morto espiritual, completamente cegados, escravizados pelo pecado. Pessoas que não conseguem sair do vício, da prostituição. Esses dias eu vi um vídeo e eu fiquei profundamente triste, por mais que a gente sabe que essas coisas existem, cada hora é bom, às vezes Deus traz isso para que a gente se relembre, né, a bondade e a fidelidade de Deus nas nossas vidas, mas que nós precisamos estar em oração, intercedendo, porque tem muita gente atada. Um rapaz, eu acho que até te contei, que ele é gari de tarde e de manhã levanta cedinho, pega pão doado dos mercados, pega a água também doada dos mercados e faz tipo aqueles que suco, 80 litros, ele pega aqueles carrinhos de mercado e vai para Cracolândia, acho que em São Paulo isso aí. E de manhã levanta os moradores de rua, os que estão no crack, no vício, com um pão, um abraço, um copo de suco, né? Porque nós sabemos que isso existe, nós muitas vezes oramos por ele, mas também Deus quer que a gente haja na fé, porque a fé sem ação é morta, a fé sem obra é morta, né? Claro, se a gente pode, a gente vai fazer, se a gente não pode, a gente ora, né? Cada quem Deus dá uma missão, mas o depoimento de um desses rapazes que estava no crack, a moça perguntava para ele, você entende a tua situação? Ele falou assim, lógico que a gente entende. Você não quer sair disso? Lógico que a gente quer. Eu oro todo dia a Deus, ele falou. Todo dia eu peço ao Senhor que me liberte. Olha a minha condição. Gente que deixa filho, deixa esposa, deixa tudo, porque não consegue ser livre do crack. É um vício, é uma atadura, é uma escravidão, e muitas pessoas estão nessa situação. Dormindo, sujo, sem tomar banho, longe dos pais, deixam família, deixam tudo. Você acha que chega um ponto, a pessoa quer se libertar, mas sozinho não consegue. É só Jesus. Então nós não podemos estar com o coração pedrificado, que a gente veja essas coisas e não se comova. Temos que orar para Deus, pedir que Deus venha libertar, porque Jesus Cristo liberta. Amém? E não só disso, esse é um exemplo. Prostituição também é outro. Quantas pessoas que querem sair da prostituição, mas não conseguem? Quantas pessoas que muitas vezes estão traindo seus esposos, sua esposa, caíram nessa cilada do inferno, querem sair, são atormentados, porque o pecado é a pior castigo que a pessoa pode ter. Porque a todo tempo a consciência da pessoa está acusando. O pecado é o pior castigo que te corrói pouco a pouco, te mata, te escraviza. E Deus não quer que ninguém viva dessa maneira. Amém? Porque Ele enviou o seu Filho para levar os teus pecados na cruz do Calvário. A culpa, Deus já levou. Deus se fez culpado por mim e por você, para que eu e você não tenhamos que carregar essa culpa, esse fardo tão grande dos nossos pecados.
Esse é o amor de Jesus por nós. Esse é o amor de Deus. Amém? Que a gente recorde a tempo, sempre, as palavras de Deus no nosso coração. Que elas estejam gravadas nas tábuas do nosso coração para que a gente não peque contra Deus. No Salmo mesmo fala: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é poder, é sabedoria. Nos ensina o temor do Senhor para a gente não pecar contra Deus. Amém? E o mais importante de tudo é que Deus nos amou com amor eterno. Deus nos ama. Ele mostra a saída, que é Jesus Cristo. Nós temos uma saída. O pecador tem uma oportunidade. Enquanto a vida há oportunidade, mas ninguém faz Deus de tonto. Deus sonda os corações. Mas Deus não quer que o pecador continue longe de Deus. Quer que se arrependa. E Jesus Cristo ama o pecador. Você vê, no meu sonho, aquela mulher estava endemoniada, estava manifestando, e o Espírito Santo me falava, através de mim, falava para ela: Jesus Cristo te ama. Jesus derramou sangue por você. Jesus quer que você venha até Ele. Receba Jesus Cristo no seu coração. E quando eu falava de Jesus, os demônios se manifestavam dentro dela, mas a mulher estava calada, ela me escutava. Amém? Então é isso que Deus quer que a gente faça, que ao invés de estar condenando as pessoas, julgando as pessoas, que a gente fale do amor de Cristo, porque Jesus ama o homem. Jesus morreu naquela cruz para que todos nós pudéssemos ser livres e salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, meu Deus. Que o Senhor venha tocar nos corações, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa, meu Deus, ter clareza, nitidez do que o Senhor nos quer ensinar através dessa palavra, Pai. Meu Deus, que as tuas palavras, meu Deus, surjam efeito em nossas vidas. Que o Senhor nos ensine o temor do Senhor, que o Senhor nos recorde os teus mandamentos, o teu Espírito Santo, meu Deus, que nos guia a toda a verdade, nos recorde a todo o tempo, meu Deus, das tuas palavras, e ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra ti. Livra-nos das tentações, papai. Guarda-nos, cobre-nos com o sangue de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Senhor. Obrigada, meu Pai. Amém. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.